Epa, cheguei. Agora foi. Deixa eu só tirar esse fundo aqui. É, né? Não brinco com essas coisas que vai que me puxe. Ah, tá louco. Ah, ah, tá louco, cara. Planos de fundo. Nenhum. Vai ficar feio pra caramba. Bom, também não ia ficar muito bonito, né? Boa noite, boa tarde, boa noite, gente. Boa noite. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ih, Macumbeiro. Vamos lá. Ó. Vamos lá então, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre o simulado, algumas questões, tá? Tu vai ver que aí nos slides a gente vai ter agora, né? Eu coloquei a porcentagem de acertos, tá? Como eu falei hoje, pelo menos da manhã, acho que nas duas turmas, a gente vai ter, né? Boa noite, boa noite. A gente vai ter, então, assim, ó, a porcentagem de acertos para a gente ir comentando. E o que que o SAS traz, né? Se ela é média, se ela é fácil, se ela é difícil e assim por diante. Não está na ordem, tá? É a prova azul, já adianto para vocês, ok? Então vamos lá. Ó, vamos pegar aqui, deixa eu compartilhar aí, ver aqui se já estou habilitado. Enviar solicitação. Vamos enviar. Enviar a solicitação, já enviei. Quem é Ensino Michigan? Alô, monitor! Chegou a hora! Não, não consigo compartilhar, né? Quem é o monitor? Compartilhamento não está ativado. Alô, monitor! E queridão! Só por ti, hein? Alô, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, solicitação para permitir compartilhamento. Usada pelo anfitrião. Ah, então tá. Então tá, monitor. Ah, velho. Deixa eu falar. Ô, monitor! Chat. Sou muito educado. A Lara já pulou aqui. Calma, Lara, calma. Eu sei que não é tu, calma. Já mandei aqui em inbox. Esperando aqui. A Lara já, assim. Relaxa. Tô ligado. Uhum.
Vamos lá então. Olha aí, ó. Então, ó, primeira questãozinha então que eu coloquei para vocês, tá? É esta aqui. Essa foi a questão aonde menos alunos de Rio Grande acertaram. Tá ali a porcentagem ali embaixo. Ela é considerada pelo SAS uma questão difícil, ok? E apenas 21% dos alunos acertaram, ok? Se a gente teve aí em torno de, vamos dizer assim, 60, vamos arredondar aí, 60 alunos que fizeram, vou botar menos, 55, né? Então temos aí em torno de 11 alunos, né? Por aí, é isso? Sim, 11 alunos acertaram essa questão, tá? Então vamos lá, ó, vamos conversar sobre ela. É uma questão, de certa maneira, no meu ponto de vista, tá? Muito mais interpretativa do que propriamente uma questão, vamos dizer assim, conteudista, embora precisasse saber de uma situação. Vamos lá. Ó, então, ó, as diferentes atividades econômicas ao longo do tempo, né? Paisagem da Mata Atlântica. Ok. Foi reduzida a fragmentos isolados. Nada que vocês já não saibam, ok? Nós temos a Mata Atlântica no Brasil, toda ela fragmentada, com, vamos dizer assim, com pequenas porções, vamos dizer assim, grandes, tá? Beleza. Aí, olha lá, ó. A Mata Atlântica foi fragmentos isolados em diferentes regiões de sucessão ecológica. Um estudo foi realizado buscando um mapeamento e a caracterização desses diferentes estágios da cobertura vegetal remanescente, tá? A pesquisa considerou as densidades de três grupos de organismos em cinco diferentes áreas de Mata Atlântica, conforme o quadro abaixo. Vamos lá. Então, toda vez que a gente fala de sucessão ecológica, nós temos três estágios básicos: as espécies pioneiras, as espécies intermediárias e as espécies clímax, ok? Nada impede de ter uma espécie pioneira numa clímax, ok? Então, olha só, nada impede de uma pioneira estar no clímax, mas é inviável tu ter uma clímax numa pioneira. Pioneira é aquela que abre portas, tá? Então, olha lá, ó. Três positivos, né? Densidade alta, ou seja, uma grande quantidade. Dois, mediana e um, baixa. Ok? Então, ó, a área que mais se aproxima de uma comunidade clímax, ou seja, aquela que é mais complexa, aquela que tem maior grau de complexidade pioneiras, eu tenho um habitat, olha, um habitat extremamente sensível, tá? E esse habitat extremamente sensível, ele está suscetível a qualquer ação humana. Por exemplo, eu vou ter briófitas, eu tenho estágios intermediários. Que tanto? Hoje estão a fim de me tirar do sério, né? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Sextou. Vamos lá, hein? Ó. Bom, o que eu tava falando? Me perdi. Ah, do clímax. Ah, então essas espécies intermediárias, aí tu começa a ter insetos, tu começa a ter pequenos roedores, tu começa a ter talvez pássaros pequenos, alguns arbustos, tu começa a ter gramíneas no intermediário. E aí quando tu chega no clímax, pô, aí tu tem, né, algo extremamente complexo, vegetais de grande porte, né, grandes animais, grandes roedores, predadores. Aí tu estabelece um maior número de relações. Cara, e aí quando ele fala, por exemplo, de clímax, então eu quero esse mais, esse up. Ah, então, o que que eu vou ter em menor quantidade? Espécies pioneiras, concorda comigo? Ah, as espécies pioneiras são aquelas que abriram, como eu te falei, elas podem e devem continuar existindo lá no clímax, mas elas têm que ter em menor quantidade. Mas ao mesmo tempo, olha lá, ó, bromélias epífitas. Vamos lá. Se ela é epífita, ela vive sobre outra, não às custas de outra. Então ela não é um parasita, mas mesmo assim a bromélia epífita, ela está estabelecendo uma relação ecológica de epifitismo, tá? Que pode ser chamado de protocooperação
né? E aí a gente, depois a gente conversar sobre isso, a gente vai ter as variações da protocooperação, porque uma vai tirar benefício para outra é indiferente. Imagina que tem uma árvore lá que sobre ela tem uma bromélia. Ok? E aí os fungos micorrízicos, que são associações mutualística obrigatória. Elton, mas tu falou que tinha fungos nas pioneiras. Sim, mas fungos decompositores, filamentosos e não os micorrízicos. Porque os micorrízicos subentende que eu tenho vegetais de grande porte, que eles vão fazer associação com as raízes. Olha só a complexidade, tá? Então eu tenho que ter grande quantidade. Deixa eu ver aqui. Gramíneas não seriam pioneiras? Num primeiro momento, não. Porque, por exemplo, sabe por quê, Eduarda? É boa a tua pergunta. Ah, sabe por que que, por exemplo, num primeiro momento não? Porque, por exemplo, assim, ó, se eu estabeleço que tem que ter gramínea, então eu estou estabelecendo que tem um campo. Vamos supor que fosse uma formação rochosa, um processo vulcânico, tá? E aí a gente vai estabelecer naquele ambiente uma sucessão primária, que é onde, vamos dizer assim, um local estéril, virgem, nunca teve nada. Então, formou uma nova ilha. Naquela nova ilha não tem gramíneas, entende? Então, os primeiros seres vivos a chegarem ali serão bactérias, serão fungos, muito simples. Depois, né, algumas sementes, algumas, por exemplo, os vegetais simples, como algumas associações, como os líquens. E aí vão abrir portas de entrada, aí preparar, entre aspas, né, o terreno, literalmente, né, o ambiente para que outros se estabeleçam. Então as gramíneas podem vir num segundo estágio, mas não é, vamos dizer assim, não é regra que estejam gramíneas nesse primeiro, no estágio de pioneiras, justamente por isso, por causa dessas atividades vulcânicas, que é inclusive o exemplo mais utilizados de uma sucessão primária, tá? Então o que que acontece? Eu vou ter então, ó, olha a resposta. Cadê? Aqui, letra C. Por que letra C? Porque aí eu tenho ó, área C, as espécies pioneiras em baixa quantidade e aquelas mais complexas, aonde eu espero encontrar numa unidade clímax, naquela onde eu tenho maior grau de complexidade, aonde se estabelecem grandes relações ecológicas. Então, e outra, vou te dizer mais, tá? Se tu entende que isso aqui, olha só, fungos micorrízicos é uma associação mutualística, ou seja, de obrigatoriedade, só poderia se estabelecer numa relação clímax, ok? Só no clímax. E aí, se tu olhar aqui, ó, fungos micorrízicos, eu só tenho a maior complexidade na letra C. Então só poderia ser essa a resposta. Agora, olha a explicaçãozinha aqui bonitinha que eu trouxe para vocês. Pô, me prestei ontem de noite, hein? Olha aqui, ó. Então, ó, isso até porque até, por exemplo, ontem não tinha saído aqueles por questões, tal, 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 tá? Só o número de acertos. Então, ó, a comunidade clímax é aquela mais estável, típica de estágios finais de uma sucessão, tá? Então, olha aqui, ó, poucas espécies pioneiras, ok? Pois já foram substituídas, tá vendo? Poucas, mas não quer dizer que elas deixaram de existir, elas continuam existindo. Vamos lá, se tu entrar agora na Amazônia, que é uma comunidade clímax, eu te pergunto, não tem líquens lá? Não tem bactérias unicelulares? Bactérias são unicelulares. Bactérias decompositoras não têm fungos filamentosos que não são as micorrizas? Tem. Ó, depois, alta densidade de bromélias epífitas, organismos tardios, típicos de florestas maduras. Ok? E ainda, ó, alta densidade de fungos micorrízicos, indicadores de solos bem estruturados e ecossistemas estabilizados. Tá bem? Essa foi a questão que vocês mais erraram. Eu tô trazendo aqui que vocês mais erraram para ir depois para indo para que vocês mais acertaram, tá? Essa foi considerada difícil, porque tem esse grau, vamos dizer assim, de interpretação, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Como é que é? A letra B poderia representar. Boa pergunta, ó. Perguntaram aqui, ó, na sala aqui, tá? A letra B poderia representar o quê? Poderia representar uma sucessão intermediária, tá? Essese, como vocês preferirem, tá bem? Tranquilo? E a letra Sese. B? Ou não? Aí não, aí não. Seria Aí seria muito mais uma nem pioneira, nem pioneira, nada. porque é praticamente nada. Ah. Tranquilo? Mais alguma? Não? Posso ir adiante? Olha aqui, ó.
Então a resposta a letra C, né? Baixa densidade de pioneiras, né? Alta densidade de epífitas, e aí me corrijas. Exatamente o padrão da comunidade clímax. Beleza. Olha que segunda que vocês menos acertaram. Por acaso tem a ver com vegetais? Vamos lá. Por que que vocês odeiam as plantinhas tão queridinhas? Tão queridinhas. Eu, particularmente, gosto pra caramba. Eu gosto. Olha aqui, ó. Vamos lá, questão 108 da prova azul, tá? De novo, aqui tu só precisava saber uma coisinha. Uma só, tá? Apesar da proteção integral prevista pelos dispositivos legais vigentes, os manguezais brasileiros em um intenso e constante processo de degradação. Dessa forma, existem projetos de reflorestamento de RR, sei lá o que que é, N. Hã? Manguezais. Ok. Um desses projetos avaliou 5 espécies arbóreas para a recuperação de uma área de manguezal. Eu cortei tudo aqui. Listando características relacionadas ao caule, à raiz e à folha. Cara, quando eu falo de mangue, o que que tu te lembra? Lodo, barro, ok. Mas pensando em vegetais, o que que tem que vir na tua cabeça? Raízes respiratórias. Ok? É isso que tem que vir na tua cabeça. Raízes respiratórias. Por quê? Porque aquele lodo, aquele, vamos dizer assim, aquele barro, quando alagar, eu preciso ter aeração das raízes. As raízes respiram. Por isso a importância também das minhocas num solo. Porque ela vai abrir galerias. Essas galerias servem para infiltração de água? Serve, mas também serve para entrar oxigênio. Porque assim como os nossos órgãos, a raiz também é um órgão que precisa de oxigênio. Elton, mas não poderia entrar lá pela folha? Poderia, mas tu entende que se pode absorver pelas raízes esse oxigênio, então fica muito mais fácil o metabolismo do vegetal? Beleza, então é isso. Então o que que eu, Elton, iria procurar? Eu iria procurar aonde tem raízes respiratórias ou pneumatófaras. Mas eu não me lembrava que pneumatófaros era respiratórias. Cara, pneumo, pulmão, respiração. E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui respiratória. Vamos lá, vamos ver por que que as outras não podem ser. Raízes tabulares. Vejam bem, até pode ter, mas não é fundamental. Alta profundidade. Eu te pergunto, vai fazer diferença? Porque vai alagar de tempos em tempos. Então não faz diferença. Aí de novo aqui, xilopódio. Quem é que sabe o que é xilopódio? Vale um chiclete. Esse vale um chiclete. Sem olhar nem na internet. Tem que saber. Vai, 3 segundos. Um, dois, três. Perder. Xilopódio é uma estrutura de proteção, principalmente de vegetais, que passam por locais que têm queimadas. Então é como se fosse uma camada externa muito resistente ao fogo. Então justamente ela é produzida para pegar fogo e que aí não, vamos dizer assim, não impacte no caule. Aonde isso acontece? Principalmente na nossa linda e maravilhosa. Esqueci o nome. Não é Caatinga. Cerrado. Então, aonde, por exemplo, as queimadas são controladas. Vou falar a palavra bonita para não me incomodar, tá? Vou falar a palavra bonita. Pelos nossos povos originários, ok? Então, nossos povos originários fazem queimadas controladas. Já foi questão de FUVEST, tá? Que é passado de pai para filho, inclusive, essa técnica de controlar queimadas. E olha só, os vegetais lá naqueles ambientes de cerrado foram sendo, entre aspas, né, selecionados. Então, quem tem xilopódio, vai. Bom, mas vamos adiante, tá? Olha aqui, ó. Aí vamos lá. Deixa eu baixar aqui. A resposta. Two, né? Espécie 2. Vamos ver aqui, ó. Suporte por risóforos. O que que são risóforos? Caule. O que que são os risóforos? Então, são estruturas que vão servir de quê? O que que são risóforos? Quem é que lembra? Mano, risóforos. Escreve alguém aí. Tem um guia de Pelotas aí? Não? Com exceção do monitor, da monitora, não sei. Tem um guia de Pelotas?
Se manifesta. Não, não tem. Código direito. Ninguém sabe o que é risóforo. Fala comigo. 30%, ó. Tá vendo como a gente precisa de alguns detalhezinhos? E vai vir, hein? O que é um risóforo? Tá, entra na internet, eu deixo. Pronto. Entra aí. Pesquisa aí o que é risóforos. Vai, Lucas. É o Lucas. Não adianta gostar, vai cair igual. Tu pode gostar, não gostar. Não interessa se tu gosta ou não gosta. Vai cair igual. O que é um risóforo? Ninguém vai falar comigo. Vamos deixar falando sozinho aqui. Vai variar. Oi? É um, o quê? Uma estrutura o quê? Ó, veio aqui, ó. Viu isso? Ó, pularam aqui, ó. Fica te amarrando aí. Deixa eu ver aqui. Ah. Raízes que emergem do caule e aumentam a sustentação. Perfeito? Tá vendo? Por isso que eu falei, pode até ser uma tabular, porque a tabular também serve para fazer sustentação, né? Auxiliar na sustentação. Só que nesse caso vem diretamente do quê? Desse caso aí do caule. Tá. E aí, olha só, por que espessas cutículas? Para começar, onde é que a gente encontra cutícula? Folha. Ok? Aí tu vai pensar, pô, Elton, mas o local é alagado. Não precisa ter uma espessa cutícula. Será? Será? Interrogação. Ah, olha aqui. Então o que que eu tenho? Olha lá, ó. Para o reflorestamento de manguezais, a espécie ideal precisa apresentar adaptações típicas de mangue. Tá vendo se cai uma questão dessa? Quem vive nesses ambientes, nessas regiões, né? Vai ter, vamos dizer assim, vai se favorecer em relação a vocês que nós, né, que moramos aqui no sul. Então vamos lá. Olha lá, ó. Rizófaros, raízes e escoras. Tu acha que é importante ter uma escora para viver no mangue, que é lamacento e é maleável? Óbvio. Ok? Depois, ó, pneumatófaros, raízes respiratórias, típicas de mangues. Tá? Folhas com cutículas espessas. Aí vem a explicação fisiológica. E aí é a parte boa, né? Fisiologia, né? Olha só! Redução da perda de água em ambiente salino. Hein? Eu acho que eu falei isso, né? Quando eu falei de água, né? Oh, eu falei, tu vê só. Ah, inclusive hoje na aula, né? Que loucura, né? Que coincidência. Tá louco, tia. Ó, então, ó, vamos lá. Então, cara, lembra que eu falei do transgênico hoje na sala de aula? Que eu falei que, por exemplo, no sul do Brasil, que, por exemplo, eles perguntaram no Enem qual era o transporte que acontecia para a água entrar. Então não era osmose, entendeu? Porque antes de entrar água, precisava entrar os sais minerais, que naquele ambiente salino. Cara, aqui acontece, aqui não, lá nos mangues acontece naturalmente isso. Ah, então são vegetais adaptados a, por exemplo, a absorver esses sais e aí sim aconteceu a osmose. Por isso a cutícula espessa, ó, reduz a perda de água em ambiente salino. Ah, porque qual seria a tendência? Se o ambiente onde ela está inserido é salino, a tendência é que ela perca água para o ambiente. Não é assim? A água não quer diluir meio, então ela começa a ter uma cutícula espessa para evitar, entre aspas, a desidratação devido ao quê? Aos estômatos fotoativos. Ou também os hidroativos, que são os dois tipos. Tá? Um vai ser influenciado pelo sol, outro vai ser influenciado pela quantidade de água. Se a quantidade de água é baixa, os estômatos fecham, o estilo fica fechado, mantém mais tempo fechado e a cutícula é espessa. Faz ou não faz sentido? Tem que fazer. Ah, então, ó, somente a espécie 2 reúne exatamente as três características de todas as plantas manguezais. Tá vendo? Olha, 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 olha. Ah, olha os vegetais aí. Ah, média de 40% de acerto, ainda baixa, tá? Tá em vermelhinho justamente porque é assim que o SAS traz, tá? Abaixo de 50 fica vermelhinho, de 50 a 69 fica amarelinho, né? E acima de 70 verdinho. Vamos lá. Ó, essa aí vários de vocês, inclusive em aula, né? Era uma dúvida que o pessoal me perguntou. Então, ó, as usinas hidrelétricas, historicamente, sempre foram vistas como principais opções de geração de energia renovável com baixas emissões de gases poluentes. Com baixa não quer dizer que não produza.
Todavia, ultimamente cresceram os questionamentos de que as emissões atribuídas a uma usina hidrelétrica poderiam ser expressivas ao se contabilizar aquelas associadas aos reservatórios de água, tá? Quando uma área de vegetação é alagada, são alteradas as condições locais. Muito, né? Alteram-se também os processos de ecossistemas e, consequentemente, do balanço geral de carbono. Beleza, barará. Essa área alagada alteram significativamente o balanço ao provocar o quê? O que que provoca? Olha lá, ó. Aumento na decomposição anaeróbica por bactérias que emitem metano. Vamos olhar as outras, tá? Olha aqui, ó. Aumento da fotossíntese de algas que fixam gás carbônico. Por que que essa aqui não pode ser? Porque esse ambiente, pessoal, talvez nem água tivesse, ok? Nem isso, tá? Não esquece que os ambientes alagados provavelmente não eram rios, não eram lagos. E aí ali se acaba se criando, né, uma barragem e ali depois alaga tudo, inclusive que não tinha alga naquele ambiente, ok? Depois vamos na outra. Aumento da respiração aeróbica de peixes que emitem gás carbônico. Não tem a quantidade suficiente para isso. Tá? Vamos pular a letra C. Depois a gente volta para C. Redução da combustão de incêndios naturais que emitem gases do efeito estufa. Ok? Ah, e aí, por fim, ó, a redução da sedimentação de matéria orgânica que produz os combustíveis fósseis. Então, ó, essas áreas alagadas alteram significativamente esse balanço ao provocar o quê? Aumento da decomposição anaeróbica por bactérias que emitem metano. E aí, agora eu vou te trazer a explicação. Olha lá, ó. Quando uma área é alagada, para formar o reservatório de uma hidrelétrica, o oxigênio disponível no solo diminui drasticamente, ok? Nessas condições, a matéria orgânica submersa, resto de árvore, folha que estava lá no chão. Pensa nisso. Teve um ambiente, inclusive, que as pessoas viviam que não vai existir mais, tá? Então, toda aquela matéria orgânica lá. Vamos lá, vamos supor que tivesse uma fazenda cheia de fezes lá de gado, de cavalo, sei lá, de ovelha. Vai ficar lá e vai alagar. Vai ficar lá. Essa matéria orgânica vai estar lá. Nessas condições, a matéria orgânica então submersa passa a ser degradada principalmente por bactérias anaeróbicas, que irão produzir então o metano, um gás do efeito estufa muito mais potente que o CO2. Ok? Chatinha isso aqui, tá? Chatinha. Chatinha porque tu precisava de um conhecimento, cara. Nem é, vamos dizer assim, nem técnico. Essa questão era considerada média ou difícil. Tá aqui, ó, média, tá? Ela foi considerada média, tá sempre aqui do ladinho, tá bem? Ó, nas outras duas também estavam presentes, tá? Não sei se vocês perceberam, talvez não tenha dado. Ó, essa aqui era considerada média e a primeira foi considerada difícil, tá? Tá sempre aqui, eu botei o que o SAS traz, tá bem? Tô colocando o que o SAS traz. Essa aqui eu vou te dizer, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês. Se a gente entender de DBO, né? Oxigenação de rios e lagos, excesso de matéria orgânica, se a gente fosse pensar, na verdade, o que que tem aqui por fundo, tá? Vou traduzir assim para vocês. O que que tá aqui por fundo? Uma questão ecológica, obviamente, e eutrofização. Tá lá no fundinho, ok? Porque é o que acontece. Em alguns casos, na eutrofização, eles vão retirar o oxigênio, tá? E vão liberar metano e vão liberar CO2. E aí vai ter a mortandade de peixes, etc, etc, devido ao excesso de matéria orgânica. Aqui é por um outro viés. Tem um excesso de matéria orgânica, tranquilo? E esse excesso de matéria orgânica faz com que as bactérias também anaeróbicas passem a trabalhar em maior quantidade, tá? Beleza. Ó, essa é considerada a média. Já passamos de ruim. Essas foram as três questões que vocês mais erraram, tá? No simulado. Aí passamos para essa aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, um estudo sobre a ação de fármacos experimentais em células germinativas masculinas, cinco substâncias em potencial. Potencial de dano celular foram empregadas. Após observação in vitro. Tararara.
Ação de cada uma, ó. Redução da produção de ATP, inibindo motilidade celular, má formação dos flagelos, inviabilizando o deslocamento, irregularidade da superfície membranosa da região da cabeça, alterando o formato, a forma celular, redução da produção de enzimas hidrolíticas, inibindo capacidade de fertilização, inibição da condensação da cromatina, afetando a estruturação, como eu estou enxergando mal, da matéria genética e espermatogênese. Qual das substâncias empregadas no estudo tem ação diretamente nos centríolos? Qual é a função dos centríolos? Formação de quê? Cílios e flagelos e organização do fuso mitótico ou acromático. Ponto. Aonde diz isso? Chu. Letra B. Função direta. Aí vem aparecendo, né? Microtúbulo, citoesqueleto. Cara, é uma questão que vem se repetindo no Enem, tá? Isso, vai te atirar aí, tá ligado? Ah, te controla? Olha aqui, ó. Ok? Então vamos lá, ó. A pergunta. Deixa eu ver aqui. A pergunta. Ó. A pergunta pede a substância que atua diretamente nos centríolos. Os centríolos são responsáveis pela formação de flagelos. Neste caso aqui, mas também dos cílios, tá? Em eucariotos, hein? Não me inventem procariotos. Procariotos não tem centríolo. Estrutura axonema e do corpo basal. Ou seja, né? Má formação dos flagelos, inviabilizando o deslocamento da célula. Esse efeito está diretamente ligado ao funcionamento centríolo do corpúsculo basal, ok? 56% dos alunos acertaram no simulado de Rio Grande, tá? Não sei do Brasil. Ó, esse é legalzinho. Ó, um novo estudo publicado na revista Nature, sugere que as vacinas de RNA mensageiro podem ajudar o corpo a potencializar a ação de imunoterapias usadas em tratamento do câncer. Os pesquisadores decidiram testar os modelos animais e recriaram um laboratório de vacina de RNA mensageiro e aplicaram em camundongos com melanoma e carcinoma pulmonar. E o efeito se confirmou com o aumento da sobrevida dos roedores. Ok. O efeito antitumoral desse tipo de vacina pode ser associado a, olha que barbada, produção de proteínas sinalizadoras de sistema imune. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui a explicação. Já li a explicação, mas vamos lá. Por que não pode ser ativação de células-tronco? Porque não faz produzir células-tronco em nenhum momento aí em cima. Então não bloqueia. Depois, replicação do material genético viral. Cara, se eu replicar um material genético viral no interior das minhas células, pode ser que eu cause um problema, então ele não pode se replicar nas minhas células. Aí eu vou aumentar o meu problema ao invés de diminuir, que é uma ação antitumoral. A administração direta de antígenos proteicos. Não é direta, porque é uma vacina de RNA mensageiro. E aí vamos pular, tá? Olha aqui, ó, transferência passiva de anticorpos. Não, o teu corpo vai produzir. Tanto é que tu introduz o RNA mensageiro para que aí sim o teu corpo produza as proteínas sinalizadoras do sistema imune. Então, olha lá a explicação. Vacinas de RNA mensageiro funcionam fornecendo às células o RNA mensageiro que codifica proteínas específicas. Tem o código. Lembra o que é um RNA mensageiro? Tem a mensagem. E se é de uma vacina, pessoal, não vai ter introns e exons, que a gente já conversou bastante, inclusive. Não tem introns e exons, vai ter só o código direto da proteína que a gente precisa expressar. Ninguém vai produzir um RNA mensageiro aleatório. A gente vai produzir uma vacina de RNA mensageiro com um código certinho daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, nesse caso a proteína sinalizadora, tá? No caso de antígenos tumorais, ou moléculas ativam o sistema imune. Ok, é como se estivesse provocando o teu sistema imunitário para tu produzir anticorpos, tá? E aí vão estimular o que? Os linfócitos T, e aí atuam na defesa, reconhecer e atacar o tumor. Que legal, né? A gente lê os negócios assim, tipo, é legal, né? A biologia é muito doida. Olha aqui, ó. Portanto, o epitélio antitumoral está associado à produção de proteínas que ativam ou modulam a resposta imune. Então, tá vendo? A gente está conseguindo, e aí só fazer um adendo, né? Porque é uma reportagem bem nova, né? 25. A gente está modulando, a gente está dizendo para o nosso sistema imunitário como é que ele tem que atuar em cima de tumores. Pô, essa aqui não dava para errar, né? E eu até me assustei quando eu olhei 61% só acertaram. Não dá, né? Ó, eu vou direto aqui, ó. Eu vou direto da pergunta, eu nem vou ler lá em cima, ó. O processo de transcrição ocorre.
Velho, transcrição é quando surge o RNA mensageiro. Tchan, tchan, 4, ó, síntese de RNA. Tá aqui, 4, acabou. Não precisava nem ler lá em cima. É por isso que eu digo, lê, pergunta direto, para tu não te atrapalhar. É síntese de RNA. Só depois que eu tiver o RNA é que aí eu vou ter a transcrição. Ah, mas eu achei que era de 3 para 4. Não, não. É aqui, quando produz o RNA mensageiro. Então, olha lá, ó, no ciclo do HIV, a transcrição é a etapa de DNA viral integrado ao genoma que passa a ser transcrito em RNA. Isso ocorre depois da integração etapa 3. Depois, ok? E antes da montagem de novos vírus, etapa 5, ou seja, etapa 4. Letra D de debochado. Ok? De demônio. Hoje eu tô com demônio no corpo. 60, ó, de cima aqui, 61, 61. Olha aqui, ó. Vamos lá. O fenômeno da floração. Eu preciso ler o que que é floração para vocês? O que que é a floração? Floração nada mais é que um processo de eutrofização. Tranquilo? Ah, mas eu nunca tinha escutado esse nome. Lê o texto. Despejo de esgoto doméstico. Adivinha o que que tem lá? Xixi, cocô, restos de alimento que tu dá descarga. Ok? Tchan, tchan. Aí eu vou ter o quê? Enriquecimento da água com nutrientes nitrogenados. E aí vai acontecer o quê? Adivinha? Olha lá, eutrofização. Para variar, mais um ano, mais uma vez, simulado do SAS, Enem, né? Vai cair eutrofização, ou bioacumulação, ou biomagnificação trófica. Vai cair. Ou vocês têm dúvida disso? Eu não tenho. Se vocês têm, aí, né, é um direito que assiste vocês. Eu não tenho. Vai aparecer. Vai continuar aparecendo nos simulados bioacumulação. Vai continuar aparecendo nos simulados eutrofização de maneira. Tu vê, só hoje não. É hoje, mas no simulado de vocês, duas questões de eutrofização. Uma direta, essa aqui, e outra indireta, falando das hidrelétricas. Tu acha que é por acaso que o SAS coloca isso? Se não acredita no tio Elton, acredita no SAS. Pronto. Entendeu? Os caras estão te repetindo duas questões de eutrofização. No outro foi bioacumulação, né? Ou biomagnificação. Então os caras estão te chamando a atenção. Vai cair de novo, porque é o que tem para pedir, tá? Então, ó, nitrogênio, fósforo, o famoso NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, porque são os reguladores. Nitrogênio para formar aminoácidos, enzimas, funcionamento. Fósforo para formar energia, blá, 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 blá. E o potássio, que é regulador osmótico. E o vegetal precisa desses três, que é o famoso quê? É o famoso adubo, tá? Excesso de nutrientes vai fazer com que as bactérias comecem a multiplicar, 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 e aí deixe o NPK para as algas e as algas se proliferam, formando aquele famoso tapete verde, né? Que impede a entrada de luz, que retira oxigênio, que morre mais animais naqueles locais, os peixes, e assim vai indo adiante. Erraram. 65. Ó, o que é isso aqui? Deixa eu ver, não consigo ver lá em cima. Ó, distrofias hereditárias. Tá? Aí fala da terapia, ó. Essa terapia faz com que as células da retina recuperem sua função. Aí que fala do LOX, do LOCE, né? Ou seja, o locus gênico, cromossomos autossômicos, sexuais. Vamos lá. Vamos botar aqui a resposta direta, que a gente vai direto. Permitir síntese de proteínas funcionais. Por quê? Olha aqui. Deixa eu botar lá para cima e já te explico. Aqui. Então, ó, a terapia gênica descrita, material genético funcional nas células da retina, usando o adenovírus, ele é um vetor. Olha os vírus, eles são utilizados como vetores. Aí, bonitão. Então, ó, modificados como vetores. Então, eu tenho o quê? O objetivo é corrigir o gene. Então, o que que a gente vai utilizar? A gente vai pegar um vírus, vai introduzir o gene que a gente quer para corrigir, vai inserir ele no corpo da pessoa, e aí, lá no corpo da pessoa, como o vírus é específico, todos os vírus são específicos, eles não são generalistas, eles vão atacar exclusivamente estas células da retina, vão introduzir um material genético que a gente quer que ele introduza e não o dele, mas ele vai fazer a função dele. E aí, teoricamente, esse material genético vai ser incorporado às células da retina, e aí a célula da retina, teoricamente, vai fazer o quê? Vai produzir aquilo que ela deveria produzir normalmente, que ela não vinha produzida devido a esse erro genético.
Que legal. Ah, eu falo as coisas, mas é muito legal. Tá louco. Ó, então o objetivo é o quê? É corrigir o gene defeituoso, permitindo então a produção da proteína normal, tá? Essencial para o funcionamento adequado dos fotorreceptores. Então, ó, restaurar a produção de proteínas funcionais, letra B. Tranquilo? Isso a gente chama de vetores, tá? Ou cavalo de Troia. Tem alguns livros que eu já vi assim, cavalo de Troia, porque como ele leva aquilo que a gente quer que ele leve, tá? 67, vamos lá, por cento acertaram. Ainda não chegamos nos 70, vamos chegar agora na seguida. Tem tempo ainda? Tem. Ó, Ministério da Saúde anunciou então a incorporação do SUS implante subdérmico limiar de etorgestrel. Um método hormonal de longa duração. O dispositivo tem duração de até 3 anos e é considerado altamente eficaz na prevenção da gravidez não planejada. O implante atua no sistema endócrino, bloqueando a liberação de hormônios que promovem a ovulação durante o tempo de uso. Vamos lá. A adoção dessa política pública contribui para a promoção da saúde coletiva ao disseminar o acesso ao planejamento reprodutivo. Cara, tá me chamando a atenção essas questões assim, sabe? Do SAS. Será que eles estão sabendo alguma coisa que eu não sei? Ah, falou das hidrelétricas, do que é. Da outro simulado também tinha umas questões mais assim, né? Falando do ministério. Tá bem. Eu peguei, hein? Peguei o que eles querem. Ó, então vamos pegar as outras, ó. Garantir o acesso à suplementação hormonal. Todo tem. Hoje, se a mulher quiser, ela tem no SUS, não tem? Gurias, tem, né? Tem, tem. Ok? Então não é isso. Já é garantido. Priorizar o atendimento para mulheres em idade fértil. Ali no texto não diz isso. Eu não tenho como deduzir isso. Entende que eu não tenho como deduzir isso? Até pode ser verdade. Tipo, tu não vai dar para uma senhora de 80 anos. Pode? Pode. Ok? Mas tu entende que não é o foco. Mas não diz isso no texto, tá? Substituir o uso de preservativos nas populações jovens. Boa. Ai, aí aí a sífilis estoura. Aí vai ser, cara, onde tu tocar, vai pegar sífilis. Sífilis, gonorreia, HPV. Não é isso. Pelo contrário, não tem nada a ver. Não confundam galhos com bugalhos. Tá? Uma coisa é prevenção e outra coisa é IST. Se tu tirar preservativo da galera, ainda mais entre os jovens, aí acabou. Aí fecha as portas, vamos todo mundo embora, deixa aí de novo para os povos originários, e vamos embora. Olha aqui, ó. Depois, letra E, estimular o início da. Isso dá um problema. Vamos, nem vou comentar essa, tá? Olha aqui, ó. Então, a incorporação do implante contraceptivo, né, na duração do SUS amplia o acesso gratuito. Isso tá me chamando a atenção essas coisas, hein? Bah, olha, prevenção à gravidez, ok? Planejar quando desejar. Então, assim, ó, tipo, vamos pensar assim, ó, hoje com todas essas questões da mulher e tal, pensar assim, ó, a mulher quer fazer um doutorado, mas ela é casada e de repente, obviamente, deve ter as relações lá com o esposo, marido, com o namorado, sei lá o quê, tá? Vamos pensar assim, ó, e ela faz uma opção, eu vou botar esse implante porque durante o doutorado eu não posso ter filho. Faz muito sentido, concordam comigo? Principalmente as gurias aí. Faz muito sentido. Então, ó, eu tenho esses 3 anos para fazer meu doutorado, sei lá, o meu pós-doutorado, ou, sei lá, estudar para um concurso que eu quero, mas quero continuar tendo a minha relação lá. Então eu vou utilizar. Olha que legal isso. E eu tô falando sério, não é irônico, tá? É muito sério. Porque, entende? Então, assim, ó, é uma maneira de, por exemplo, como é a mulher que usa, tá? E aí não vamos entrar no questionamento se o homem podia, não podia. A questão é assim, ó, é uma maneira da mulher dizer assim, eu não quero. Nesses próximos 3 anos, eu programo, por isso, olha ali, ó, fala de quê? Disseminar o acesso planejamento reprodutivo. Isso me chama atenção. Que é o que falta, inclusive, em alguns países, né? Por exemplo, assim, vamos pegar uma família que não tem condições e ter 6, 7 filhos, ok? Que não tem condições, vamos dizer assim, de sustentar, tá vendo? Então, assim, ó, isso falta planejamento, tá? Inclusive políticas públicas para isso. Isso é uma política pública. Interessante. Cara, tá me chamando a atenção, hein? Olha a próxima.
Teste de. Poxa, olha essa questão eu gostei, eu lendo ontem. Ah, olha aqui, ó. Teste de citologia oncótica. Dá tempo. Vamos lá. Então, ó, 68%, quase 70%, hein? Com prevenção câncer de colo do útero. Tu sabe que é uma coisa muito comum para vocês mulheres, tá? E muito relacionado ao HPV, só para lembrar vocês, tá? Ah, após a coleta, as células são espalhadas em uma lâmina, fixadas e enviadas para análise e microscopia. Que saudade de fazer isso. Em 2025, o Ministério da Saúde passou a implementar uma nova forma de prevenção do Sistema Único de Saúde. É o que eu vim comentando, inclusive, não na turma de vocês, mas nas outras turmas, né, nas outras turmas. Porque eu já tô dando essas doenças e coisa aí, vírus e coisa, tá? Então, ó, em 2025, o Ministério da Saúde dará implementar a prevenção do Sistema Único. Nesse novo teste, chamado de DNA-HPV, células do colo do útero são coletadas por meio de uma tecnologia conhecida como tchan, tchan, PCR. Eu sou chato mesmo, né? Repito as coisas e as coisas aparecem. Ó, reação em cadeia polimerase. Ok, nenhuma novidade para nós. Observa-se a presença ou não do DNA. Que aí eu vou consertar o SARS aqui, tá? O RT-PCR, tá? Não é só o PCR, mas tudo bem, eu entendi o que eles quiserem. Beleza. Aí dois tipos de vírus do colo do útero. Beleza. O benefício do novo teste e de implementado quando comparado à citologia oncótica, pô, agora eles pegaram pesado, é que, olha lá, ó, identifica o vírus antes do início das lesões celulares, permitindo o diagnóstico precoce. Pois isso é fundamental para vocês mulheres. Não só para vocês mulheres, né? Porque nós homens também temos o HPV. Ele também normalmente é assintomático e ele também causa câncer de glande, tá? Câncer de pênis. Aí, gurizes, só para avisar, é menos comum, é verdadeiro, mas esse teste também serve. É óbvio que é mais focado nas mulheres, tá? E aqui a explicação, né? Então, o DNA HPV, material genético do vírus, né? Ainda não existem alterações celulares, e aí o diagnóstico mais precoce, tu sabe que o tratamento é muito mais para tudo, né? Pensando aí, por isso que eles fizeram essa comparação com o oncótico, porque, né, a gente sabe que quanto mais cedo tu tem a identificação de um câncer e iniciar o tratamento específico dele, muito mais. Vamos, não sei se a solução, vamos dizer, pode ser que seja mais fácil. Hidrocarbonetos. Olha aqui, ó. Essa é difícil, uma galera acertou. Não! Não pode! Essa vocês tinham que errar. Ó, 70% acertaram. E é considerado uma questão difícil. Olha lá, deixa eu ver aqui quem é que gritou aqui. Hum, A outra não pode ser. Deixa eu ver aqui. Por que não pode ser. Tá, já vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Por que não pode ser? Diferencia infecções ativas de infecções latentes. Permitindo um prognóstico mais preciso. Olha aqui. Por que não pode ser a letra E? Porque o PCR, ele não tem a função. Ó, boa pergunta, hein? Nem tinha, passou a letra E ali desapercebido. Ah, por que não pode ser a E? Calma. Por que que não pode ser a letra E? Porque a letra o PCR não tem essa função. Moral da história, tá? O PCR não tem a função de identificar o que que é recente e o que que é latente. Latente é que faz mais tempo. Quem tem essa função era aquele outro testezinho na época do Covid, que era as imunoglobulinas. Lembra? IgG, IgM. E aí me lembra. Pode ser até em aula, tá? Me lembra se tu precisar de uma explicação a mais, eu te explico depois em aula, tá bem? Que bateu aqui e tem aula aqui agora da Beth. Tá bem, pessoal? Eu vou mandar para o pessoal do pedagógico, depois eles colocam aí para vocês, tá? Se vocês precisarem, tem as explicaçõezinhas aí bonitinhas, tá bem, pessoal? Valeu, valeu, boa noite, se cuidem, bom final de semana. Tchau, tchau. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar.